Os segredos do cometa Atlas, a origem que desafia a ciência. E se a gente descobrisse um visitante no nosso sistema solar que não se parece com nada que já vimos? Um mensageiro cósmico vindo de uma estrela que nem conhecemos, a centenas, talvez milhares, de anos-luz daqui. E se esse objeto, ao cruzar o nosso quintal, começasse a se comportar de um jeito tão esquisito que obrigasse os cientistas a repensar tudo o que sabiam sobre cometas? Pois é, isso não é roteiro de filme de ficção científica. Está acontecendo e o protagonista dessa história é real. Seu nome é 3I Atlas. Descoberto em julho de 2025, ele é apenas o terceiro objeto interestelar que a humanidade já conseguiu detectar. Mas ele não é um turista qualquer. Suas características bizarras e sua composição para lá de anômala estão desafiando a ciência e criando um dos maiores mistérios astronômicos do nosso tempo. O enigma interestelar. Para a gente entender o alvoroço em torno do 3I Atlas, primeiro precisamos sacar o que ele é. A letra I no nome significa interestelar. Isso quer dizer que, diferente dos planetas e da imensa maioria dos cometas que a gente conhece, ele não nasceu junto com o nosso Sol. Ele é um forasteiro. Antes dele, só tivemos 2 outros visitantes confirmados: o misterioso Oumuamua, em 2017, e o cometa 2I Borisov, em 2019. Cada um deles nos deu um gostinho do que existe lá fora, em outros sistemas estelares. Eles são como mensagens numa garrafa cósmica, carregando pistas sobre suas origens distantes. A viagem deles pelo vazio do espaço pode ter durado milhões ou até bilhões de anos, até que, por um acaso do destino, suas rotas cruzassem com a nossa. Mas o 3I Atlas parece ser de outra categoria. Desde que foi visto pela primeira vez pelo Sistema Atlas, no Chile, em 1 de julho de 2025, os astrônomos perceberam que tinham algo especial em mãos. Ele não só foi confirmado como um viajante de outra estrela, como também começou a mostrar um comportamento que simplesmente não tem explicação fácil. Isso tudo nos leva a 2 perguntas gigantes que estão movendo uma investigação científica global sem precedentes. A primeira, de qual sistema estelar ele veio? E a segunda, talvez a mais intrigante, do que afinal ele é feito? As respostas podem não apenas reescrever o que sabemos sobre cometas, mas também alterar nossa compreensão de como os planetas se formam por toda a galáxia. 2. A perseguição cósmica. Rastrear a origem de um objeto como o 3I Atlas é um dos maiores desafios da astronomia. Pensa só, é como tentar descobrir de qual praia do mundo veio um grão de areia que você achou boiando no meio do oceano. A tarefa é monumental. O primeiro passo dos cientistas foi analisar sua trajetória, e logo de cara, uma coisa saltou aos olhos: sua velocidade absurda. O 3I Atlas está rasgando o sistema solar a mais de 220 mil quilômetros por hora. Essa velocidade é tão insana que sua órbita é o que os astrônomos chamam de hiperbólica. Ou seja, em vez de fazer uma curva fechada em torno do Sol, como os nossos cometas, ele está dando só uma passadinha. Ele veio do escuro, vai dar um único oi para o nosso Sol e depois será lançado de volta para o espaço profundo, para nunca mais voltar. Essa trajetória é a assinatura clara de um visitante. Calculando essa rota ao contrário, os astrônomos descobriram que ele veio da direção da constelação de Sagitário. O problema é que isso aponta para uma área gigantesca do céu, com milhões de estrelas. Descobrir qual delas é a estrela-mãe é um trabalho de detetive cósmico, que envolve comparar o movimento do cometa com o de milhares de estrelas ao longo de éons. Enquanto uma equipe quebra a cabeça com a origem, outra está focada no segundo mistério, sua composição. Para descobrir do que o 3I Atlas é feito, os cientistas usam uma técnica chamada espectroscopia.
É como analisar a fumaça de uma fogueira para saber que tipo de madeira está queimando. Eles apontam telescópios superpotentes para o cometa e decompõem a luz que ele reflete num arco-íris. Cada elemento químico deixa uma espécie de código de barras na luz. E foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Uma composição alienígena. As análises do telescópio espacial James Webb trouxeram a primeira grande surpresa. A química do 3I Atlas é, decididamente, bizarra. Enquanto os cometas do nosso sistema solar são ricos em gelo de água, este visitante parece ter pouquíssima água. No lugar dela, sua atmosfera, a coma, é dominada por dióxido de carbono, CO2, o famoso gás carbônico. E não é pouca coisa. A nuvem de CO2 ao redor dele é gigantesca. Essa descoberta é impactante. A gente vê os cometas como fósseis da formação dos planetas, carregando os ingredientes originais. Se a receita de cometas em outros lugares do universo leva muito mais gás carbônico e menos água, isso pode significar que os planetas que se formam por lá também podem ser radicalmente diferentes dos nossos. Isso mexe com a ideia de que os blocos de construção da vida, como a água, são tão comuns assim pela galáxia. Mas as esquisitices não param por aí. À medida que se aproximava do Sol, o 3I Atlas começou a se comportar de maneira imprevisível. Sua atividade, a forma como liberava gás e poeira, não seguia os modelos que funcionam para os cometas que conhecemos. Sua cauda, por exemplo, não se desenvolveu da maneira que se esperava para um cometa tão ativo, um comportamento que deixou os cientistas coçando a cabeça. Essa combinação de uma química incomum com um comportamento temperamental levou o debate científico para um território